Depois que você fez todo o processo da abelha faxineira, da abelha coletora e da polinizadora, nós vamos para a parte da abelha construtora. O papel da abelha construtora. O que é esse papel? É juntar todo o quebra-cabeça e efetivamente organizar. Nós primeiro separamos o que a gente quer e o que a gente não quer para ficar no nosso armário. Depois nós separamos, juntamos os semelhantes, separamos por categorias. Depois definimos onde ia cada coisa. E agora nós vamos colocar de uma forma organizada os nossos itens. Eu vou começar aqui com a parte do cabideiro e da sapateira. Aqui vocês têm que levar em consideração de que são peças pequenas, mas as dicas e os truques que eu vou dar aqui servem para você também. Serve para você organizar o seu armário. Eu vou começar aqui pendurando as peças que eu deixei separado para pendurar. Eu vou pegar os cabides e nós vamos começar. Eu gosto bastante dos cabides de veludo para peças, independente se for para infantil ou adulto, porque eles têm vários benefícios. Ele ocupa muito pouco espaço, ele é fininho e então ele não ocupa muito espaço no armário, diferente dos cabides de acrílico e de madeira, inclusive. Ele também segura a peça, então se você tem aquela peça que escorrega, que ela que não para no cabide, ele é ótimo. Então aqui eu estou usando o cabide infantil para as peças da Milena. E o cabide infantil de veludo eu uso também para as calças adulto. Então você pode também usar esses cabides para o seu armário, para a calça adulto, porque aqui ele fica do tamanho da calça e não fica aquele cabide escorregando. Então aqui eu vou colocar algumas peças no cabide para mostrar para vocês e como que vocês vão colocar essas peças. As peças, elas vão ser, se você, aqui depende de como que você pega a peça. Um exemplo aqui. Eu sou destra, eu escrevo com a mão direita. Então, eu pego as peças com a mão direita também. Então, quando você for pegar a peça no cabide, você pega com a mão dominante e puxa a peça para fora. Você sempre precisa visualizar a peça de frente. Então, essa é a regra. Você pega com a mão dominante e puxa a peça e você visualiza a peça de frente. E sempre também colocar os cabides para o mesmo lado. Aqui eu vou colocar algumas peças com vocês aqui junto e depois eu volto com o guarda-roupa organizado para não ficar também esse vídeo tão longo aqui. Se as peças elas têm botão, sempre abotoe principalmente o primeiro aqui de cima. Por quê? Principalmente camiseta, camisa social, né? Para a gola não ficar deformada, não ficar marcada. Então é importante você principalmente abotoar esse botão aqui para a gola não ficar aberta. Por mais que o seu marido ou você não vai usar a camisa fechada até no final, mas quando você usa, aquela gola não vai ficar marcada. Então, feche sempre até o final. Vocês repararam também que eu organizei, aqui não dá para perceber muito, mas que eu organizei por cor. Você pode fazer vários tipos de organização aqui. Aqui eu só tenho os vestidos, mas se você
tiver vestido, camiseta, enfim, todas as categorias aqui, você pode separar, começar do lado que você é dominante, olhando de frente, a sequência. Regata, manga curta, manga longa, vestido. Um exemplo. Dentro da regata, você pode começar pela branca, amarela e assim organizando por cor, na grade da cor. Terminou a regata, você pode organizar as mangas curtas, começando com a branca, assim por diante. E assim sucessivamente. Você pode organizar assim ou também tudo por cor. Você pode começar com todas as peças brancas, regata, manga curta, manga comprida, vestido. Depois as amarelas, regata, manga curta, manga comprida, vestido. E assim sucessivamente. Eu não gosto muito de organizar tudo por cor, porque não é assim que eu escolho as minhas peças. Eu não escolho, eu quero usar uma blusa amarela. Eu vou lá na amarela e vejo o que eu tenho de amarelo. Não. Eu escolho assim, eu quero usar uma regata ou quero usar uma manga curta. Eu vou lá nas minhas mangas curtas e escolho a cor. Tudo depende de como você vai escolher as suas peças. Tem várias formas de organizar, todas estão corretas, todas atendem à necessidade e você pode optar por uma. Calçados. Aqui eu tenho essa sapateira deslizante que eu consigo organizar, por exemplo, os pares lado a lado, depois atrás. Um pé, o par aqui, juntos eles lado a lado. Eu vou trazer mais para perto para vocês conseguirem visualizar melhor. Eu consigo, no caso da sapateira deslizante, organizar ele assim. Só que, se eu tiver uma sapateira que eu não deslizo, a Melissa rosa eu não vou conseguir visualizar, porque ela vai estar atrás. Então, você pode organizar dessa forma aqui. Assim, quando você olha a prateleira de frente, você consegue visualizar a sandália e a Melissa, e não somente o par da sandália. Então, se a sua sapateira for deslizante como essa, você sim pode organizar dessa forma, até porque no caso de calçados infantis, eu tenho mais espaço atrás. Mas se você não tiver deslizante, tiver prateleira normal, o melhor é organizar um pé na frente e outro atrás do mesmo, assim você visualiza somente um pé e você sabe que o outro está logo atrás. Vamos agora para as gavetas. As gavetas, a forma melhor de você organizar é em sistema arquivo. Aqui eu não organizei porque eu só coloquei com a função da abelha polinizadora. Então, você coloca da forma que você consegue visualizar tudo de frente, de cima. Então, nós vamos nas peças íntimas, é ótimo você utilizar as colmeias para te auxiliar nessa hora. Elas são feitas de vários materiais, você pode comprar essas de TNT ou essas transparentes de acrílico. Na gaveta, ela vai ter a mesma função. Você vai ver de frente igual. Na prateleira, você vai ter menos visibilidade na colmeia de TNT, mas na gaveta ela vai ficar igual. Aqui, quando você for comprar as colmeias, você só precisa cuidar se a colmeia que você comprou dá no tamanho da sua gaveta. Então, veja as medidas da colmeia e veja também as medidas da sua gaveta. Eu vou colocar aqui uma colmeia com as calcinhas.
Eu vou abaixar aqui agora para vocês visualizarem melhor. Aqui nós conseguimos colocar mais de uma por nicho, dependendo do tamanho da peça, né? Mas calcinha, nós conseguimos colocar mais que uma. Ó, por exemplo, a Milena, ela não tem tantas calcinhas assim. Ela ainda não começou a fase de desfraude, então eu não tenho tantas calcinhas. Mas eu posso organizar a parte de trás com as meias calças, por exemplo, conseguindo aproveitar essa parte aqui dessa colmeia. Então aqui, por exemplo, até aqui eu sei que é calcinha. E depois, olhando de cima, eu consigo identificar que são meias calças. Aqui eu só vou organizar melhor e ajeitar a dobra dos panos de boca que ela tem. Até aqui eu vou colocar esse pano de boca perto dela e aqui a meia calcinha e as meias calças. Aqui sobrou um espaço que eu posso futuramente colocar outra coisa, mas hoje eu vou deixar assim. Aqui na segunda gaveta eu coloquei as roupas dela. Aqui na segunda gaveta eu coloquei as roupas dela. E reparem que não tem colmeia. Aqui, se eu deixar assim, ela não vai ficar tão interessante porque ela não preenche todo o espaço. Como diferente, por exemplo, deixa eu trazer mais pra cá que vocês conseguem visualizar, diferente daqui dos conjuntos que sim utiliza todo o espaço. Então aqui eu não teria tanta necessidade de colocar colmeias. Até eu consigo organizar ele em ordem de cor, né? Que quando eu organizei com vocês ali, eu só coloquei os itens. Então aqui eu consigo organizar os conjuntos sem a necessidade das colmeias. Aqui já nos shorts e nas camisetas, até aqui nos bodies, seria interessante eu colocar colmeia, porque assim ele vai ficar um nicho em uma peça em cada nicho, para que eu não bagunce na hora de pegar. Então eu vou pegar as colmeias lá para vocês visualizarem melhor. Eu vou colocar aqui os shorts para vocês verem a diferença na questão da colmeia. Ele vai ficar um nicho, um espaço para cada item e nós conseguimos manter a organização muito mais fácil e simples. Aqui deu bem certo os espaços que eu tinha. Se por um acaso ela tiver mais shorts, eu consigo colocar mais de um item no mesmo nicho, porque sobrou espaço. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa nesse lado. E nas outras gavetas eu vou definir as outras coisas, os outros itens, peças de inverno, porque aqui sempre dá aquele friozinho, então é interessante eu manter assim alguma coisa. Mas basicamente as peças elas vão ser as mesmas aqui. E na prateleira, como eu organizo? Na verdade, a prateleira, ela não tem muito segredo, são as pilhas. Você consegue fazer as pilhas e colocar organizando as prateleiras. De preferência para não colocar nada atrás, porque assim você não consegue visualizar o que tem atrás.
Então faço pilhas somente da frente. Se você quiser colocar alguma coisa atrás, coloque, por exemplo, roupas de outra estação que você não está usando. Mas dê preferência para não fazer isso. Coloque no maleiro, em produtos organizadores para ser melhor também de depois você localizar as peças. E também você consegue colocar as colmeias aqui nas prateleiras, puxando conforme gavetas aqui para facilitar também o seu dia a dia. Eu espero que com essas dicas, essas orientações, você consiga organizar o seu armário. Lembre-se de tirar foto do antes de começar e depois. Me manda no Instagram que eu quero ver a transformação que você foi capaz. Te vejo na próxima aula.